bom que você está conosco para mais um programa, Professor Juarez, e você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a esse programa que trata de assuntos do seu interesse. Nesse primeiro bloco falaremos sobre emprego e renda. Isso. Certo, professor? Certo, Letícia. Então vamos à primeira pergunta desse bloco. Vamos lá. Colegas de trabalho não são capazes, têm olho gordo e não querem que eu prospere. O que eu faço? Olha, gente, isso é muito comum acontecer, né? A inveja, hoje em dia, existe uma competição muito grande, muito acirrada na questão do trabalho, do emprego. Olha, a melhor coisa que você tem que fazer é não dar bola, você não olhar para essas pessoas, porque exatamente o que elas querem é te incomodar. Elas querem que você perca a paciência, que você se desconcentre, que você erre, né? Então fica aquela picuinha, aquela coisa toda para realmente incomodar. Eu lembro, Letícia, há muito tempo atrás, eu reclamei de algo semelhante com uma pessoa mais sábia, mais madura, né? E a pessoa virou para mim e falou assim: Juarez, deixe os cães ladrarem, ficar latindo, que vá a caravana, né? E outra expressão que eles usam muito é assim: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Só quando a árvore tem fruto lá que você quer, não está conseguindo alcançar, você joga a pedra para ver se cai. Então, se tem gente que está te jogando pedra, que está fazendo fofoca, intriga e tal, isso é inveja. Isso é, de fato, incompetência das outras pessoas, tá? Acredite em você, confie no seu trabalho, seja coerente, não dê bola, não dê atenção. Se essas pessoas conseguirem te prejudicar, o que é possível acontecer, entenda que isso faz parte do processo. É como você deixar uma peça de vidro cair e quebrar. Você entendeu? A gente tem que considerar isso como parte do processo. É um desafio? É um desafio. Não se abale em hipótese alguma. Confie em você, no seu potencial, ok? E vai em frente. Ok, então. Bom, a segunda pergunta. Sim. Quero trabalhar, mas sou menor de idade, isso é um crime? Olha, essa é uma pergunta bem técnica, né? Eu não sou advogado, então eu fiz uma colinha aqui com algumas informações, né, pra gente saber. Principalmente aqui. Técnicas, né? Isso, legais e tal. Principalmente aqui em São Tomé, cidades pequenas de um modo geral, com essa crise toda, a família às vezes precisa complementar a renda, né, até para poder se alimentar de uma forma adequada, é muito importante. Mas existe toda uma legislação que protege as crianças, mesmo os menores de idade, que não podem trabalhar. Por quê? Porque eles estão em época de aprendizado, de ir para a escola, tá? Então não é que é proíbe, não pode, está errado, está querendo tirar o direito da criança trabalhar. Mas não é isso, tem é o contrário. Tem uma idade que a criança pode trabalhar meio período. Isso, eu vou falar aqui as coisas, né? Mas assim, tem que ficar muito claro, gente, não é que o governo está querendo proibir as crianças de trabalhar, está querendo proteger a criança, né? Para que ela possa estudar. Mas, gente, é estudar, não é para ir para a rua, né? Ficar fazendo besteira, coisa. Não, é estudar. Por quê? Porque o estudo do jovem vai fundamentar a sua vida profissional, aí sim, no futuro. Garante um futuro melhor. Exatamente. Mais estudo, né? 90% dos casos, é lógico que existe 10% de casos aí, de pessoas que não estudaram, né, e chegaram, por exemplo, até a presidência da República, né? Mas a maioria, 90% dos casos de sucesso, de realização, Estudaram a pessoa muito. tem que estudar. Tá? Você tem que estudar, tem que ter uma qualificação. Então isso é muito importante. Então o governo se preocupa, os deputados, com essa questão. Vamos ver aqui, olha, os artigos 402 a 441 da CLT. CLT é consolidação das leis do trabalho, das leis trabalhistas, né, que rege, que normatiza como a relação de emprego e trabalho deve acontecer. Olha, é proibido o trabalho de menor de 18 anos em condições perigosas e insalubres, tá?
só pode, menor de 18 anos, menor de 18, só pode trabalhos técnicos e administrativos. Ponto. Começa aí. Tá? O que é insalubre? É onde a pessoa está exposta a ter um prejuízo da sua saúde. Ok? Seja por cheiro, por resíduos, por coisa que pode tocar na pele, produtos tóxicos ou de madrugada, pedreira também, né? Pedreira, tá? Então não dá. Então só trabalhos técnicos e administrativos. Um exemplo, no mercado não pode trabalhar, também já vi muitos adolescentes, menores de idade, empacotando compras. Sim, no mercado. Pode. Ajudando em loja. Isso, pode. Isso eu já vi também. Ou fazendo aquela parte administrativa de levar documentos em banco, né? E isso também acontece. Em São Paulo, né, algumas cidades de São Paulo, a gente vê muito isso que chama guarda-mirim, né? São jovens, não são crianças, são jovens na idade legal, nós vamos falar aqui quando que é a idade legal, que ele pode trabalhar, né? Que fazem serviços administrativos básicos, como a Letícia disse, pegar um documento, levar no banco, levar no escritório, né, e levar um boleto para o cliente que precisa pagar, né? Ajudar de alguma forma. Eu lembro que eu vi no Rio, tinha que estaciona os carros, não é? Manobrista. Não, ele não estaciona, ele faz, ele marca ali quantos carros entraram, quantos carros. Faz o controle, tá? Manobrista não pode porque ele é menor, não tem habilitação, ele não pode. Tem um manobrista, uma pessoa maior de idade, responsável, mas ele fica anotando numa prancheta as placas do carro, quem entrou, quem saiu. Exatamente, isso tudo é possível. Olha, menor de 16 anos só pode trabalhar como aprendiz após os 14 anos. Olha, de 14, né, aos 16, pode trabalhar como menor aprendiz e tem um contrato específico para isso, gente, tá? Esse jovem, não é criança, esse jovem de 14 a 16, menor aprendiz, ele tem que ganhar, no mínimo, o salário mínimo. O salário mínimo legal, né? E a jornada de trabalho é de 6 horas no máximo, não é 8. Ele tem que estudar, então não tem como ser mais. Exatamente, né? E 8 horas, ele pode até, esse menor aprendiz, ele pode até trabalhar 8 horas, mas só se ele já completou o ensino fundamental. Né? Tem que ter entrado antes na escola, se ele já complementou, né? Completou o ensino fundamental e ainda tem que ter contado horas teóricas de trabalho. O que é isso, horas teóricas? É quando alguém vai ensinar para eles, ele não vai estar trabalhando, ele não vai estar na rua fazendo algo, fisicamente falando, né? Ele está aprendendo, alguém está ensinando, por exemplo, um trabalho de contabilidade, no escritório de contabilidade, né? Aí pode. Ele trabalha 6 horas, por exemplo, veja bem, ele concluiu o ensino fundamental, ele tem mais de 14 anos, né? E então ele trabalha 6 horas na rua, levando os boletos, levando as coisas para os clientes, vamos supor, do escritório de contabilidade, e 2 horas o contador está ensinando para ele o trabalho interno. Como é que faz a questão de contratação de pessoal, a movimentação da papelada, ou seja, ele está aprendendo uma profissão. Ele é realmente um aprendiz. Exatamente. Aprendendo uma profissão. Tá? Olha, existe uma outra possibilidade, que é o estágio. Mas presta atenção. Pode fazer estágio só universitário. Pessoa que está fazendo faculdade que pode fazer estágio, tá? Essa pessoa tem que ganhar, tem que estar seguro, tem que ter um seguro de vida, de acidentes, ou seja, o empregador do estagiário tem que pagar um seguro para esse jovem, tá? Não cria vínculo empregatício, nem o menor aprendiz e nem o estágio, tá? O que é vínculo empregatício? É quando não pode demitir a pessoa, quando demitir tem fundo de garantia, né, tem que dar o aviso prévio. Então nem o menor aprendiz e nem o estágio tem vínculo empregatício. Isso é bom para o empregador, tá ok? Ou seja, e na verdade no estágio a pessoa não recebe salário, chama-se bolsa. Isso. Chama-se bolsa, tá?
Outra forma de trabalho de jovem, atleta entre 14 e 18 anos, pode também receber uma bolsa através de um contrato, mas ele tem que ser atleta, tá? Isso aí tem que ficar bem claro, bem definido, bem comprovado que a pessoa é atleta. Em hipótese alguma, o trabalho desse jovem pode prejudicar a frequência às aulas. Em hipótese alguma. Sempre tem que estar reservado, é sagrado o horário das aulas. As aulas em primeiro lugar, senão é ilegal. Isso. Outro detalhe, as férias no trabalho tem que coincidir com as férias escolares. Tá? Então é julho, né, dezembro e janeiro. Isso. Não dá para a pessoa ter férias no trabalho num período que não tenha a ver com as férias da escola. Tem que coincidir, é obrigatório por lei, tá? As férias não podem ser fracionadas. Ah não, eu te dou 15 dias de férias em julho e mais 15 em janeiro, que está coincidindo com as férias escolares. Não pode, não pode. Tem que ser todos os 30 dias de férias, tá? Então, em tese, essa pessoa às vezes pode ter até 2 férias, né? Julho e dezembro, janeiro, tá? Outra coisa, gente, seríssima, proibido em toda possibilidade, proibido o trabalho de menor de 18 anos entre 10 horas da noite e 5 da manhã. Proibido. Não tem jeito, não tem jeitinho, não tem flexibilização, ok? Então, trabalhar em restaurante, em bar, né, numa cidade turística igual São Tomé, criança, em hipótese alguma, das 10 da noite, criança não, jovem, né, das 10 da noite às 5 da manhã. É porque criança, vou botar a pauta aqui, criança não trabalha. Criança não trabalha. Criança estuda e brinca. Isso. E última coisa, sempre o pagamento do menor é junto com os pais ou o responsável, não diretamente para ele, tá? Isso. Pode pagar direto para ele, mas o pai ou o responsável tem que estar do lado, acompanhando, tendo consciência e ciência do que está acontecendo. Eu trabalhei com menor de idade, assistência social, e era a mãe que assinava, e a mãe estava sempre presente para saber o que estava acontecendo. Exatamente. Tá? E também tinha esses anos que você falou, ela tinha 17 anos, era professora já, mas era aprendiz também, e sempre a mãe acompanhando tudo. É isso aí. Tá bom? Então tá, os meus alunos aí que me perguntaram, né, professora, eu tenho 14 anos, eu posso trabalhar? Então fica a dica aí para vocês. Só um detalhe, Letícia, muito interessante, gente. A criança que faz essa pergunta, que quer trabalhar, parabéns, né? Hoje em dia tá cheio de gente que quer encostar, que quer arranjar um jeito de aposentar, né? De ganhar dinheiro na flauta sem fazer nada. Isso, a pessoa se torna um parasita da sociedade. Então aquela pessoa que tem essa vontade, essa iniciativa de querer trabalhar, parabéns, continue assim, isso vai ser bom para você, né? Você não vai depender de nada, nem de ninguém. Amanhã, gente, no futuro, esse é um motivo para a gente falar num outro momento, numa outra coisa, não vão haver empregos, trabalho sempre existe. Emprego do jeito que a gente tem, né, com uma legislação até muito paternalista, vai acabar no futuro. Tá? Mas trabalho tem. Então, aquele que procura emprego só pensando em férias, 13º, fundo de garantia, hora extra, sábado, domingo, feriado, vai se dar mal. Então, essas crianças que perguntam, que querem trabalhar, parabéns, vocês são as pessoas de sucesso do futuro. Fica a dica então. Vamos para o intervalo e a gente já volta para o próximo bloco. Fique conosco, a gente já volta. No próximo bloco falaremos de qualidade de vida e espiritualidade. É isso aí. Programa Vida e Espírito. Apresentação: Rogério Temporim. Toda sexta, às 10 da noite. Volta com o programa Professor Juarez e você. Nesse bloco falaremos de qualidade de vida e espiritualidade. Isso aí.
Então vamos para a primeira pergunta? Vamos. Olha que interessante a pergunta. Sou sonâmbulo. Como posso tratar isso? Gente, essa coisa do sonambulismo, para muita gente, não existe. Muita gente acha que não existe, que é brincadeira, né? Não. Olha, segundo dados estatísticos mesmo, como a Letícia disse, muita gente tem sonambulismo. Meu irmão era assim. A 15% da população já teve pelo menos episódio de sonambulismo. Porque, veja bem, existe o sonambulismo em vários níveis, né? Às vezes você pode ter um episódio, às vezes a pessoa pode ser sonâmbula, né? Ter todo dia, toda noite, na verdade, a coisa e tal. Eu recentemente tive um episódio de sonambulismo, estava tão cansado, com sono, a hora que eu fui dormir deixei meu celular carregando. Quando eu acordei de manhã, meu celular estava do lado da minha cama, solto lá, tudo carregadinho, bonitinho. Aí eu perguntei para Letícia, você tirou? Não, eu não Alguém, ou eu ou ela, temos uma de sonâmbulo. Não, eu tenho certeza que eu não levantei porque eu estava sonhando o tempo todo. Gente, segundo os médicos, o sonambulismo ele tem principalmente a característica genética, tá? É a característica genética. O que é o sonambulismo? A pessoa levanta e anda dormindo, tá? Ela não lembra de nada, ela vai fazer, né? Como aquela ideia de zumbi, né? Ela vai fazendo as coisas, ela fica com aquele olhar meio morto, meio perdido, ela pode até responder. Responde. O meu irmão, quando ele era criança, ele tinha uns 8 anos, né? Ele brigava muito na escola, né? E aí uma vez ele pegou a chave e ia saindo de casa. Sorte que a minha mãe sacou e foi atrás dele. Olha só. E aí ela passou a esconder a chave num lugar onde só eu e ela sabíamos, para que o inconsciente dele não fosse lá e pegasse a chave. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessas questões, gente. Olha, aguenta um pouquinho aí, ó. Vamos lá, definições ainda, né? Sonambulismo é considerado pelos médicos como um distúrbio do sono, ok? Atinge principalmente crianças. Quantos anos seu irmão tinha? 8 anos. Tá? Crianças na média de 12 a 13 anos de idade, ou seja, ele teve até um pouco antes, né? É muito normal. É claro que existem adultos também, os episódios, às vezes até o sonambulismo. Volto a falar, depende principalmente de característica genética, mas existem outras questões também que podem levar a pessoa ao sonambulismo, tá? Veja bem, olha, a tendência é que ocorra esse episódio no início da noite, entre meia-noite e 1h e dura pouco. Pode durar até 1h no máximo, tá? Então, um dos indícios, por exemplo, uma das coisas que os médicos falam, que eles indicam, não sou médico, tá? Então, se tem sonambulismo, se você conhece alguém, procure um médico. Logo na sequência eu vou falar, mas a gente está dando algumas dicas aqui na pesquisa que nós fizemos para que as pessoas possam ter a oportunidade de ver esse assunto abordado aí de uma forma mais aberta, né? Então, mas assim, uma das dicas que os médicos dão é colocar, tipo assim, um despertador nesse horário. Se acontece o sonambulismo meia-noite, então põe para despertar meia-noite, acorda a pessoa, porque é antes do REM, aquele sonho que o olho fica mexendo, tá? Então, acorda a pessoa, pronta, ela pode parar de ter esse sono. Lógico que se for criança, os pais, né, podem ir lá, acordar, chamar a criança com um beijinho, com um abracinho, oi filho, tá tudo bem? Tô te acordando pra você ter uma boa noite, viu? Dorme em paz, eu tô aqui do seu lado, então tá mais tranquilo. Outra coisa que eles deixam bastante clara, dificilmente a pessoa faz coisas fora do comum, né? Dificilmente, tipo assim, pegar o carro e sair andando, né? Fazer xixi no armário. Não, por exemplo, meu irmão, a gente perguntava onde você vai. Ele não conversava assim com fluência, mas ele respondia. A escola era perto de casa e ele falava assim, vou na escola. Geralmente a pessoa vai fazer uma coisa rotineira. É uma tendência que ela faça uma coisa rotineira. E também é muito incomum, apesar de pode acontecer, da pessoa, vamos supor, cair de escada, tá? Por quê? Porque ela está fluindo, ela está fazendo a coisa meio no piloto automático. Ela não está dormindo totalmente, ela está fazendo o piloto automático, mas ela tem noção. Mas ela está ali, ela tem noção. É claro que se tiver alguma coisa na frente, ela pode tropeçar e cair, né? Que ela não está atenta.
né? Então ela vai fazer uma coisa normal, né? Não é... Eu já vi casos, Letícia, de homem que bebe bastante, depois vai lá, abre o armário, faz xixi e fala que é sonâmbulo. Não é não, é cachaceiro, é diferente, é outra coisa. Tá? Se for recorrente, gente, se vocês perceberem na família de vocês ou num amigo, se tiver uma recorrência dessa questão de episódios de sonambulismo, tem que procurar uma ajuda, tá? Que tipo de pessoa, que tipo de profissional que pode ajudar? Médico, psiquiatra, de um modo geral. Vai procurar um médico e um psiquiatra. Geralmente passa, né? Uma fase que depois acaba passando. É o próximo tópico aqui, com o tempo passa. Como nós falamos, atinge principalmente as crianças, tá? Com o tempo passa. Na verdade, não existe necessariamente um tratamento. Existem cuidados que a gente vai ter, né? Como a Letícia bem falou, você tem que ter cuidado com o ambiente. Como assim? Bloquear escada, se tem escada, põe um bloqueio. Esconde a chave da porta para não sair para rua. Esconde a chave da porta, né? Como é que tem bloqueio de escada? Em pet shop, por exemplo, não sei se aqui em São Tomé tem, mas em outros tem, existe um tipo de um portãozinho que você adapta na escada, que é para o cachorro não passar. Né? E é o suficiente para segurar uma criança também, para não correr o risco de cair, se machucar, né? E às vezes machucar até de uma forma grave, né? Trancar as portas, né? Não deixar coisas que a pessoa possa se cortar, né? Coisa pontiaguda, faca, vidro quebrado no chão, entendeu? Tem que tomar cuidado de um modo geral. Olha, vamos ver algumas causas que os médicos indicam além da genética, tá? Primeira é a genética, tá? Depressão e ansiedade pode levar a pessoa também a ter episódios de sonambulismo. Né? Às vezes ela vai dormir preocupada com o negócio. No caso desse que eu te falei, é que era aquela preocupação, aquela ansiedade, porque eu brigava muito na escola. Então eu queria abrir a porta e ir na escola. Só que não tinha consciência. Então eu queria brigar, noite, eu vou lá e vou falar. Ou então, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso porque eu estou atrasado, meu chefe vai... A ansiedade pode levar a pessoa a ter episódios de sonambulismo, né? Problemas respiratórios também pode tirar a pessoa da cama, ela não dorme bem, aí ela acaba levantando, sabe? Né? Existem adenoide, às vezes a pessoa está gripada, fica com o nariz entupido, tem vários tipos de problemas respiratórios que pode levar a pessoa a ter o episódio. Febre, quando a pessoa está com muita febre também, ela pode ficar meio zonza, meio tonta, né? E sair andando, querendo, sei lá, procurando uma situação, um local melhor, né? Você vê, quando a gente está com febre, a gente nunca está satisfeito onde você está, nunca está legal, né? Uso de álcool, drogas ou medicamentos, né? Também medicamentos podem levar a pessoa a ter episódios de sonambulismo, tá? Então, às vezes, aqueles antidepressivos, se a pessoa está tomando, ela pode levantar, pode conversar, pode fazer ir lá, tomar uma água, fazer uma coisa e depois não se lembrar disso, tá certo? Bexiga cheia também, a pessoa foi dormir, não fez xixi à noite, né? Aí ela está muito apertada, ao invés dela fazer na cama, que acontece, a gente sonha, né, que está fazendo xixi e acaba fazendo na cama, né? Ela levanta, vai lá, urina e volta, e não viu, não percebeu. Né? Nesse ponto, às vezes idoso tem essas questões, o pessoal orienta para colocar, sabe aquelas lâmpadas que põe no quarto de bebê, que vende muito, naqueles R$1,99, né? Aquelas lâmpadas de LED. Luz vigia. Você põe assim, sabe, no corredor, na onde a pessoa vai passar, né? Para ela ver, para ela não bater a cabeça, não se machucar, tá? Calor ou frio demasiado também, gente, tá? O calor ou frio incomoda, a pessoa às vezes acaba levantando, né, e procurando, né, outro local, uma outra forma. Inconscientemente, ela pode procurar uma outra situação, um outro local onde se sinta mais à vontade. Então, de qualquer forma, em síntese, acontece, a gente pode ter episódios, né, de sonambulismo, acontece mais em criança, tá? É genético, pode ter causado por depressão, ansiedade ou uso de medicamentos, tá bom? E passa, ok? Mas se for reincidente,
procura um médico, procura alguém que possa te amparar, te orientar. Existe, eu já vi, Letícia, assim, pessoas falando, quando acontece muito, fala o seguinte, põe um tecido no chão mais grosso, com uma toalha, molhada. A pessoa levanta, pisa naquela coisa molhada, ela acorda. Outra coisa, dizem que não pode acordar sim, não tem problema. O que acontece é que às vezes a pessoa, quando acorda, ela pode acordar desorientada. E tem gente que normalmente, independente de sonambulismo, quando acorda nervoso, irritado, né? Também, né? Claro, né? E a pessoa pode acordar irritada e tá nervosa ou agitada, né? Aí se ela se debater, depende onde que ela tá, ela pode se machucar ou machucar outra pessoa. Mas então tem isso, você pode colocar uma toalha molhada, né? Ou então papel alumínio que faz barulho, né? Todo amassadinho, a pessoa vai e pisa, ou ela acorda, ou alguém que está perto acorda, percebe e vai atrás. São técnicas, coisinhas simples que pode ajudar as famílias. Então tá, professor, foi uma boa dica, né? Sim. A próxima pergunta. Sim. Choro muito. Acho que estou com depressão. Onde posso procurar ajuda? Olha, essa pergunta parece que tem um pouco a ver até com a anterior, né? Porque a depressão também é um dos indícios que podem levar a pessoa ao sonambulismo, né? A ansiedade, coisa e tal. Primeira coisa, a gente tem que separar depressão de tristeza, pessimismo e baixa estima. São coisas diferentes, né? Todas elas parecem serem iguais pelo comportamento, às vezes pelo sentimento. A depressão é algo muito mais séria, muito mais profunda, muito mais constante, né? Ela é uma doença muito perigosa, tá? Quais são as causas da depressão? Volto a falar, não sou médico, não sou psicólogo, a gente está aqui dando uma resposta genérica, né? E indicando que sempre se procure a ajuda profissional qualificada, ok, gente? Tá? A gente só está falando de uma forma aberta, num programa fácil, que as pessoas tenham acesso, né? Para que elas tenham o mínimo de informação. Uma direção para que a pessoa possa procurar um profissional. Exatamente, exatamente. Bom, principais causas da depressão: genética e estresse. Às vezes a pessoa passou por um estresse muito grande. O que é estresse? É uma tensão nervosa muito grande, né? Às vezes foi o falecimento de um parente, ou presenciou um acidente muito grave, né? Ou sofreu uma agressão muito violenta, tá? E isso tudo pode levar a pessoa à depressão, ok? Olha, segundo estatísticas, 19% da população pelo menos teve episódios de depressão ao longo da vida. Então não é tão raro assim. A pessoa que está com depressão, ela não pode se achar, né, aquela que é o verme do cocô do cavalo do bandido, né? Não, só eu tenho, ninguém tem, todo mundo é feliz, só eu que sou infeliz, só eu que tenho problema, só eu que sou doente. Não. 19% das pessoas, de um modo geral, já teve pelo menos episódios de depressão ao longo da vida. Talvez hoje, agora não tenha, mas já teve ou pode ter no futuro, tá? Então não se sinta excluída da sociedade. 19% é uma quantidade muito grande. Olha, como é que você diagnostica? Os sintomas, tem muitos sintomas, sabe, Letícia? Eu vou ler aqui rapidamente só alguns. Olha, a depressão em si, ansiedade, cansaço, a pessoa não sente alegria, falta de vontade, medo, insegurança, a vida não tem sentido, a pessoa acha que não tem sentido viver, né? Desejo de morrer acontece, por isso que é muito grave, é muito séria a depressão, não podemos brincar. Às vezes os familiares, rapaz, isso é frescura. Não é não. Pode levar ao suicídio. Pode levar ao suicídio, muito não sério. É não. Se você tem algum parente que está com sintomas de depressão, leve a sério, porque se acontecer alguma coisa grave com ela depois, você vai levar isso na sua cabeça pelo resto da vida. Leve a sério, tá? Cuide de quem você gosta, de quem você ama. Olha, quem tem depressão só vê coisa ruim, ela pode estar numa festa, mas só vê coisa ruim, nada tá bom, tá tudo cinza, né?
É ruim para pensar, a pessoa não consegue pensar de uma forma clara. Você vai conversar com ela, você não vê? Não, não vejo isso, não entendo isso, não, sabe? A pessoa não pensa direito, tá? Diminuição do sexo, da libido, mudança de apetite para mais ou para menos, tá? Insônia, dores injustificadas, de um modo geral. Bom, tratamento. Esse já é diferente do sonambulismo, tá? A depressão é feita através de remédios que não causam dependência, tá? Não tenham medo. A pessoa que está com um momento de depressão, ela não vai ficar dependente do remédio, ela não vai ficar tomando remédio a vida inteira, né? Às vezes ela está naquele momento, ela está precisando daquele remédio, tá? É um tratamento. É um tratamento, durante um ok? tempo, né? E que não incapacita também, né? Não é aqueles que a pessoa fica, não faz nada. Não, não incapacita. Você vai ter uma vida normal. Você vai dirigir carro, às vezes, você vai dar aula, vai assistir aula, vai trabalhar. É uma química, é uma substância no cérebro. Que dá um suporte. Né? Exatamente. A depressão é uma falta dessa substância. Aí o médico é que vai dizer, né? Então, quem é que trata a depressão? Gente, médico e psiquiatra. Então, se você acha que está com depressão ou tem algum parente seu com depressão, leve, encaminhe, procure uma ajuda qualificada, uma ajuda profissional através de um médico ou aqui psiquiatra. No PSF, aqui em São Tomé, na dúvida, né, passa lá e pergunta, né, marca um horário, vê se tem um profissional para poder atender isso. Ou no PSF ou no próprio hospital, né? Alguém vai te indicar o que você tem que fazer, né, fazer a consulta, e aí é com um profissional de saúde que vai te direcionar ao melhor. Isso mesmo, tá ok? A coisa é séria, foram 2 assuntos sérios que nós tratamos aqui, né? Esse principalmente, grave, que a gente não pode brincar com isso não. Então bom? tá. Fica a dica aí pra vocês, isso é uma coisa muito séria, hein, gente? Vamos para o intervalo e na volta voltaremos com o bloco dos relacionamentos. Continue conosco. Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado, às 10 horas da noite. De volta com o programa Professor Juarez e você. Nesse bloco falaremos sobre relacionamentos. Isso. Certo? Certo. Primeira pergunta. Tenho um admirador secreto. Não estou gostando. O que fazer? Se eu nem sei quem é. Olha, essa é uma pergunta bastante aberta, né? Precisa ver por que a pessoa não está gostando, para começar, de ter um admirador secreto, né? Porque todo mundo gosta de ser gostado, né? De ser admirado, né? De uma forma explícita ou implícita. Tem gente que anda na rua e às vezes é uma pessoa linda, maravilhosa, e as outras pessoas olham para ela como linda, maravilhosa, e ela acha que eles estão olhando para mim, estão reparando, eu estou rasgada, eu estou suja, sabe? A pessoa se sente mal consigo mesma. Então, primeira coisa, ela tem que perguntar por que ela se incomoda com o fato de ser admirada, né? Porque ela tá querendo saber quem é e não consegue. Não, mas às vezes existem pessoas também, por exemplo, pode ser uma pessoa casada, né? E teme que isso prejudique o relacionamento dela. Às vezes o marido é muito ciumento, ou a esposa é muito ciumenta, né? Fala, pô, jamais, imagina, lógico, se ela sabe que tem um admirador secreto, é porque teve alguém que mandou uma rosa, um bilhetinho, alguma coisa, não se identificou, mas que se manifestou, né? E se o cônjuge, que é ciumento, pegar aquilo, vai achar que ela está dando bola, que ela está dando espaço para a pessoa se manifestar, se aproximar, então, de fato, aí sim é motivo de se preocupar, né? O que fazer com isso? Gente, às vezes a gente não tem nada que fazer, né? Porque às vezes você não tem o controle da situação. Você não sabe quem é para poder falar, ó, não quero, não gosto, né? Eu acho assim, primeira coisa que a gente tem que fazer, se você tem compromisso com alguém,
né? Você tem que compartilhar isso com a outra pessoa, por mais medo que você tenha, que ela fique com raiva, que brigue e tal. O argumento que você vai ter é o seguinte: olha, se eu devesse, se eu estivesse fazendo uma coisa errada, eu jamais iria mostrar e iria falar isso para você. Então você tem que mostrar confiança. Falar, está acontecendo isso, eu recebi isso aqui, sabe? Não sei quem é, não quero saber, estou te mostrando, porque se amanhã depois você pegar e eu esconder, você vai achar que eu estou com alguma coisa, e não estou, né? Se você puder, você pode até me ajudar a procurar saber. É claro que existe uma outra forma, que é você conversar com os colegas, com os amigos, né? Porque às vezes a pessoa ela fica sem graça de abordar você diretamente, mas fala com o amigo, como é que ela é, como é que não é, né? Tal. Aí uma pessoa mais amiga, mais chegada, pode estar sabendo de alguma coisa e te dar alguma dica, né? Às vezes essa pessoa é muito tímida, né? Ou tem. Por que ela é secreto, né? Existem algumas razões. Ou ela é muito tímida, ou existe de fato uma situação que é arriscado, né? Uma pessoa casada, compromissada, né? Que não pode, por isso que aí às vezes o outro fica mais reservado. Então, às vezes essa pessoa então é tímida. E se você não tem compromisso com ninguém, né? Por que você vai se incomodar? Ah, mas eu gosto de gente que seja franca, que seja objetiva, que chegue e fala na lata, né? Mostra a cara. Que mostra a cara. Ok, bacana isso. Eu também gosto assim. Eu sou assim, né? Quando eu quero uma coisa, eu pego e falo, me apresento, né? Mas às vezes, se você não tem compromisso, não tem problema nenhum, não fique tão irritado, tão assim. Por quê? Porque essa outra pessoa pode ser uma pessoa muito romântica, né? Muito simpática, muito delicada, que gosta tanto de você, que tem medo de levar uma tábua, um não, por isso que não chega. Né? É uma pessoa que pode te fazer feliz, é uma pessoa que pode te compreender, que pode ser tolerante, né? Que pode, sabe, estar do seu lado com todo carinho, com todo afeto. Então dá uma chance para essa pessoa. Enquanto ela não se declara, aproveite as flores e os bombons. E é claro, né, acho que uma última dica, né, Letícia, é que se você não tem problemas, né, em dar andamento a esse tipo de coisa, procure tirar essa pessoa dessa situação de segredo, né, e se apresentar, para ver quem é. Porque às vezes a pessoa fala, mas às vezes é um Cyrano de Bergerac, não sei se já ouviram falar, né? A Cyrano de Bergerac, na história, era um francês, né? Que escrevia cartas. O cara era feio, horrível de dar paulada, sabe? Feio demais. Mas um escritor ótimo, que escrevia cartas maravilhosas. Então, ele escrevia cartas, tinha um bonitão, um galã, né? Que queria escrever uma carta, queria galantear uma moça, e ele não tinha coragem e muito menos cabeça para escrever e argumentar. Aí ele chamou o Cyrano de Bergerac para escrever as cartas para ele, como se fosse ele, assinava o nome dele. Ele acabou, de fato, conquistando a moça, sabe? Né, a moça achava muito bonita aquelas cartas, só que a hora que ela encontrou o cara muito bonito, né, um galanzão, o cara não respondia bem aquele diálogo, né? Ela acabou descobrindo a verdade, que quem escrevia a carta era o Cyrano, aquele cara feio de dar com pau. E ela quis vê-lo, né? E ela viu que ele era feio, mas ela se apaixonou por ele. Oh, que lindo. Então, às vezes a gente tem receio, né? Que a outra pessoa não nos agrade, né? Ela está no segredo, por quê? Porque tem medo de não nos agradar. Não, às vezes ela é só insegura. A insegurança não é só porque é feio, porque é pobre, porque não sei o quê, não. Existem vários motivos de insegurança, né? Então, às vezes é só isso. Então, procure se aproximar, né? E resolver essa situação, porque enquanto não resolver, vai ficar em suspenso, vai ficar em aberto. Já pensou, daqui 5, 10 anos, falar, quem será que era aquele admirador secreto? Será que ele era o amor da minha vida? Será que ele seria a pessoa que poderia me fazer feliz? Você tem que resolver isso. Fica a pulga atrás da orelha. Não pode ficar com a pulga atrás da orelha. Resolva. Então, tá. A próxima pergunta, Sim. Professor. Descobri que meu namorado está ficando com outra. Como eu devo agir?
né? Se devo brigar, se devo pegar os dois, se devo não falar nada, se devo conversar com ele, né? O que deve fazer? Olha, isso depende muito da índole de cada pessoa, né? Às vezes o que a gente pode recomendar como sendo o mais equilibrado, o mais sensato, a pessoa às vezes pode não conseguir fazer, sabe? Porque não é da índole dela. Mas eu acho que a verdade é a melhor coisa. A gente sempre ser franco, ser objetivo, dar chance para a pessoa argumentar, dela se defender, sabe? Eu costumo dizer, Letícia, que eu já vi, que nem o Raul Seixas, ele tem uma música que ele fala assim: eu vi o amor nascer e ser assassinado, né? Eu também já. Eu acredito que vocês também já viram. Como assim? A gente só fica irritado, né? Só fica magoado, com traição, né? De pessoas que a gente gosta, tá? Só que quando a gente se sente assim, qual é a reação natural da pessoa? Ela pegar e xingar a outra pessoa. Às vezes o rapaz chega e fala para a moça: não, mas você é uma galinha, você é uma safada, uma sem vergonha. Ele não pensa assim. Ele gosta dela. Ele está com medo de perdê-la. Mas com esse tipo de discurso, de diálogo, ele vai trazer ela para perto? Em hipótese alguma. Mesma coisa a moça, ela pode virar para o rapaz e falar: você é um cafajé, você é um safado, sem vergonha, homem é tudo igual mesmo, a gente não pode confiar. Isso é um discurso que vai aprofundar, vai aproximar, que vai garantir um futuro da relação? Em hipótese alguma, pelo contrário, está fazendo o quê? Está acabando, está matando. Ele vai ficar chateado. E às vezes, se a pessoa não deve, ela fala: poxa vida, eu estou levando para o lado, não estou devendo, então é melhor eu dever. Então eu vou fazer mesmo do que eu estou sendo acusado, né? Para ver se eu mereço, dá um tempo. Então, o que eu recomendo? Ser franco, chegar para a pessoa, abrir o seu coração. É claro que abrir o coração a gente vai se mostrar muito frágil, exposto, né? A outra pessoa pode tirar sarro, pode abusar, mas pelo menos você resolve aquele assunto de vez. Chega e põe as cartas na mesa: olha, fulano ou fulana, olha, eu fiquei sabendo, alguém me disse, não precisa falar quem não, para a pessoa não tirar a satisfação. Fiquei sabendo, me disseram que você esteve em tal dia, tal hora, em tal lugar, com tal pessoa, que aconteceu isso, aquilo, outro. Isso me deixou muito triste, muito magoado. Sabe, eu gosto muito de você, eu não quero te perder. Sabe, eu achava que a gente tinha futuro. O que você me conta disso? Você gosta dessa outra pessoa? Você prefere estar com ela? Você queria me magoar? É isso que você queria fazer? Você não quer ter um futuro comigo? Então veja, você está se abrindo. Lógico que você está se mostrando totalmente frágil, uma pessoa fragilizada, né? Mas, dependendo da reação da pessoa, você ou resolve de vez aquele relacionamento. Sabe? Porque quando a gente fala a verdade, você desmonta a pessoa. Você desmonta, você mostra, ela tira a máscara. Se ela tinha alguma coisa a esconder de você, ela tira a máscara. Ela pode falar: olha, de fato, sinto muito, olha, você tem coisa que eu não gosto, eu prefiro fazer tal coisa com outra pessoa, né? Tem algumas limitações, ou eu gosto de vocês duas, tá? A pessoa fica desmontada, né? E se ela começar: não tem nada a ver, quem foi que quiser falar, escuta, vamos falar do assunto, não foge não me interessa quem falou, isso é verdade, não é, né? O que você quer? Porque tem gente, né, Letícia, que gosta de abusar e usar as pessoas na hora que elas querem, como se fosse uma coisa. Ah, essa aqui eu gosto de passear, vamos supor, o homem, né? Às vezes, essa aqui eu gosto de passear na rua. Aquela ali eu gosto de transar. Essa aqui eu gosto, sei lá, de dançar ou de viajar. Muito cômodo, muito confortável, mas para a mulher, para a pessoa que está sendo usada, não é. A gente busca sempre uma relação plena, total, igual, em todos os sentidos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente nunca vai satisfazer o outro em 100%. Nem você que está assistindo vai satisfazer o outro 100%, e nem ele vai te satisfazer também 100%. O que a gente pesa, põe na balança,
vê se vale a pena, vai conversando, vamos trabalhando as nossas insatisfações, vamos sendo sinceros, olha, eu gostaria disso, aquilo outro e tal. Não é forçar a barra, não, eu quero que você faça isso, você não faz. Não, não constrói, você não constrói uma relação duradoura na base de cobrança, de exigência, de pressão. Não dá certo, tá? Conversando, sempre conversando, abrindo o coração, e aí a gente direciona. Por mesmo que é melhor você resolver dessa forma, para você não ficar com aquela coisa na cabeça. Aí você vamos supor, fiquei sabendo que ele me traiu, que ele saiu com outra pessoa, não quero e tal, seu vagabundo, tá, acabou o namorar, mas depois fica, mas eu gosto tanto dele, né? Mas e se o outro estivesse mentindo, se for intriga da outra pessoa, você não deu chance para outra pessoa se explicar, tá bom? Conversa franca e objetiva sempre. Então tá, gente. Bom, antes da gente encerrar aqui o programa, né? Eu gostaria de mandar um beijo para minha querida amiga e aluna Fran. Fran, um beijão para você. Gosto muito de você. E obrigado também a todos vocês que nos acompanham sempre, né? Que são aí já fiéis e cativos do nosso programa e que estão já mandando as suas perguntas, as suas participações. Um grande abraço a todos. A gente espera que de fato estejamos contribuindo, nem que seja um pouquinho, para ajudar vocês também. Até mais, um grande abraço, até o próximo programa. Tchau.